Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Vamos, Gimli! Vamos alcançá-los! A Guerra dos Rohirrim já tem data para estrear e Tony e eu estamos trazendo aqui a história que será baseada esse anime longa-metragem. Uma história de 3 páginas, Elvis. 3 páginas aí. Meus amigos, essa história de 3 páginas se encontra aqui, ó, neste livro, o apêndice ali do Retorno do Rei, livro de J.R.R. Tolkien, que está aqui na nossa livraria, né? Você que ainda não conhece a nossa livraria, livrariaheroisemais.com.br, vai lá porque você vai encontrar muita coisa do Tolkien e, claro, HQs e livros especiais que você só encontra lá. Corre lá e ajuda o canal comprando aí dessa nossa livraria. O filme vai estrear em 14 de abril de 2024, então tem muito tempo ainda. Então, vamos aqui curtir essa história e vão comentando aí se você já conhecia essa história. Dos reis da marca entre Eorl e Théoden, mais se conta sobre Helm, mão de martelo. Foi um homem sisudo de grande força. Houve, naquela época, um homem chamado Freka, que dizia ser descendente do rei Freawain, apesar de ter, ao que diziam os homens, grande parte de sangue terrapardense e de seus cabelos serem escuros. Tornou-se rico e poderoso, e tinha amplas terras de ambos os lados do Andor. Construiu para si um baluarte perto de sua nascente, e pouco atenção dava ao rei. Helm desconfiava dele, mas o chamava para seus conselhos, e ele vinha quando lhe agradava. Para um desses conselhos, Freka cavalgou com muitos homens e pediu a mão da filha de Helm para seu filho Ulf. Mas Helm disse: "Cresceste desde a última vez em que estiveste aqui, mas a maior parte, creio, é gordura." E os homens riram-se disso, pois Freka tinha uma ampla cintura. Então Freka enfureceu-se, insultou o rei e por fim disse isto: "Velhos reis que recusam a oferta de um cajado podem cair de joelhos." Helm respondeu: "Ora, o casamento de teu filho é uma ninharia. Que Helm e Freka tratem disso mais tarde. Enquanto isso, o rei, seu conselho, tem assuntos de peso para considerar." Quando o conselho terminou, Helm ergueu-se e pôs a grande mão no ombro de Freka, dizendo: "O rei não permite brigas em sua casa, mas os homens são mais livres do lado de fora." E obrigou Freka a caminhar diante dele. Saindo de Edoras para o campo, aos homens de Freka que se aproximaram, ele disse: "Ide embora, não precisamos de audiência. Vamos falar a sós sobre um assunto privado. Ide e conversai com meus homens." E olharam, viram que os homens do rei e seus amigos eram em número muito maior, e recuaram. "Agora, terrapardense", disse o rei, "tens que lidar apenas com Helm, sozinho e desarmado. Mas já disseste muita coisa, e é minha vez de falar. Freka, tua loucura cresceu com a tua barriga. Falas de um cajado. Quando Helm se desagrada de um cajado torto que lhe impõe, ele o quebra. Assim." Com essas palavras, atingiu Freka com tal soco que esse caiu de costas, atordoado, e morreu logo depois. Então, Helm proclamou que o filho de Freka e seus parentes próximos eram inimigos do rei e fugiram, pois Helm imediatamente mandou muitos homens a cavalo para as divisas ocidentais. 4 anos mais tarde, em 2758, grandes atribulações vieram a Rohan e não pôde ser enviada a ajuda de Gondor. Os 3 frotas dos corsários a atacaram e havia guerra em todas as suas costas. Ao mesmo tempo, Rohan foi invadida outra vez pelo leste, e os terrapardenses, vendo sua oportunidade, atravessaram o Isen e desceram de Isengard. Logo, ficou-se sabendo que Wulf era seu líder. Estavam em grande número, pois juntaram-se a eles inimigos de Gondor que aportaram nas fozes do Leif-Nui e do Isen. Os Rohirrim foram derrotados e sua terra foi invadida, e aqueles que não foram mortos nem escravizados fugiram para os vales das montanhas. Helm foi rechaçado com grandes perdas das travessias do Isen
e se refugiou no Forte da Trombeta e na ravina por trás dele, que depois ficou sendo conhecido como Abismo de Helm. Ali foi sitiado. Wulf tomou Edoras, sentou-se em Meduseld e se intitulou rei. Ali tombou Halef, filho de Helm, último de todos, defendendo as portas. Você tá gostando da história, meu querido herói, minha querida heroína? Calma aí, porque tem o final pra você. Essa história é muito interessante, né? Apesar de curta, é bem legal. Você viu que tá havendo uma treta interessante aí que a gente fez questão de trazer pra você. Afinal, o filme vai estrear em 2024. É isso aí. A gente quer aproveitar também para deixar um toque especial aqui, ó, 30% para você no Brasil Paralelo, um serviço de streaming fantástico, onde você vai encontrar vários documentários e muitos filmes de qualidade. É isso aí, cara. Inclusive o documentário A Guerra do Imaginário, que fala muito sobre Tolkien, C.S. Lewis e Chesterton. A outra dica que nós temos para você é a seguinte: aqui no comentário fixado, nós temos o curso P-Way, o curso do nosso querido Jonas Bressan, há mais de 20 anos no mercado, fazendo muita gente falar inglês, né, Elvis? É isso aí, cara. Se você tá procurando um curso muito bom, vai aqui no link e adquire já, porque o curso é muito bom, muito barato e você tem R$100 de desconto pelo link aqui do Heróis e Mais. Curso Jonas Bressan, nosso querido Jonas, um abraço aí. Vamos continuar a história, meus queridos, porque tem muita coisa boa pra você ver aí. Logo depois começou o inverno longo e Rohan ficou debaixo da neve por quase 5 meses, de novembro de 2758 a março de 2759. Tanto os Rohirrim como seus inimigos sofreram atrozmente no frio e na carestia, e durou mais tempo. No Abismo de Helm houve grande fome após o Luli, e desesperado contra o conselho do rei, seu filho mais novo, Rama, conduziu os homens para fora, em surtida e pilhagem, mas perderam-se na neve. Helm tornou-se feroz e esquelético, de fome e de pesar, e o pavor somente dele valia por muitos homens na defesa do forte. Saía sozinho, vestido de branco, e espreitava como o troll das neves os acampamentos dos inimigos, e matava muitos homens com as mãos. Acreditava-se que, quando ele não portava armas, nenhuma arma o feria. Os terrapardenses diziam que comia homens quando não conseguia achar alimento. Essa história durou muito tempo na Terra Parda. Helm tinha uma grande trombeta, e logo observou-se que, antes de partir, ele soprava nela um toque que ecoava no abismo. Então, seus inimigos eram tomados por um medo tão grande que, em vez de se reunirem para capturá-lo ou matá-lo, fugiam garganta abaixo. Certa noite, os homens ouviram a trombeta soando, mas Helm não voltou. Pela manhã, veio um lampejo de sol, o primeiro em longos dias, e viram um vulto branco imóvel, de pé sobre o dique, sozinho. Pois nenhum dos terrapardenses se atrevia a chegar perto. Ali estava Helm, morto como pedra, mas seus joelhos não estavam curvados. Porém, os homens diziam que às vezes ainda se ouvia a trombeta no abismo, e que o espectro de Helm caminhava entre os adversários de Rohan e matava os homens de medo. Logo depois, o inverno amainou. Então, Frealaf, filho de Hild, irmão de Helm, desceu do fano da colina, onde muitos haviam fugido, e com uma pequena companhia de homens desesperados, surpreendeu Wulf em Meduseld, o matou e reconquistou Edoras. Houve grandes inundações após as neves, e o Vale do Entágua se transformou em um vasto pântano. Os invasores do leste pereceram ou se retiraram, e finalmente veio o auxílio de Gondor pelas estradas a leste e a oeste das montanhas. Antes de terminar o ano, 2759, os terrapardenses foram expulsos até de Isengard, e então Frealaf tornou-se rei. Helm foi trazido do Forte da Trombeta e depositado no 9º Morro Tumular. Depois disso, a branca Sibelmine sempre cresceu mais densamente ali, de modo que o morro parecia coberto de neve. Quando morreu Frealaf, foi iniciada uma nova linha de morros. Gostou aí? É, meus amigos, só o canal Heróis Mais trazendo pra você essa novidade, então a gente merece o seu like, né? O seu like. Você gostou da história? Tá aqui no livro mais uma vez.
deixa o like, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. E não esquece, Você também é um herói, você também é uma heroína. Está no ar.